Irmãos, agora nós vamos ficar de pé, vamos fazer uma oração para a gente passar para a hora do ensaio. Quero até pedir perdão à irmã Regina, porque eu acabei facilitando, passei do horário, já são 8h37, mas mesmo assim a gente vai passar para o ensaio, amém? A gente pode até dizer amém, mas antes disso, vamos bater um papo sobre esse assunto. Até já! Meus queridos irmãos, outra vez sejam bem-vindos à nossa série Perguntas Excelentes. Hoje eu estou aqui diante de um caso que, na verdade, é uma realidade em muitos conjuntos espalhados por esse país e a gente precisa, sim, chamar uma luz para esse assunto. Nós temos a irmã Regina questionando o fato de a dirigente do círculo de oração não conseguir terminar a parte dela dentro do horário programado e aí ela acaba comendo uma parte do horário do ensaio. Para que não haja uma identificação de quem está enviando a pergunta, temos de um lado regente Regina, do outro lado dirigente Djanira, só para a gente se entender. Então vamos lá, porque eu já vou dar um recado muito direto para a nossa dirigente, a irmã Djanira, e o recado é muito simples. Irmã Djanira, está errado. Não há uma outra palavra, não há um meio termo. Há um erro nessa configuração. Assim como eu falo aqui no canal que é um erro dos regentes irem para o ensaio sem terem uma programação do que é que vai acontecer, é um erro também das dirigentes que vão para o círculo de oração ou vão para qualquer outra reunião de suas responsabilidades sem terem uma programação. E aí, quando chegam lá na hora de executar, tendo as coisas só na mente, deixando tudo acontecer totalmente ao acaso, é claro que não vai dar para controlar o tempo. E o tempo é implacável, ele não perdoa amadores, ele não perdoa pessoas desorganizadas. O tempo é correto, ele passa igualmente para todo mundo e, ao contrário do que algumas pessoas pensam, não é o tempo que vai se ajustar à sua desorganização. É você que precisa organizar o seu processo para ajustar dentro de um tempo que é justo, que é constante e que é correto. Se você é a nossa irmã Djanira, precisa compreender que você tem um tempo para começar e um tempo para acabar. E é sua responsabilidade organizar os elementos dentro desse tempo para que tudo aconteça dentro desse tempo. Daqui em diante não lhe pertence, pertence à regente. E quando você invade esse período aqui, você compromete o trabalho de uma outra pessoa que se organizou para fazer a parte dela caber dentro desse período. Irmão Elinadab, mas nem vem porque não vai funcionar. Aqui na minha igreja até o pastor atrasa as programações. Se até o seu pastor está com dificuldade para cumprir tempo, para cumprir prazos, para fazer programações caberem dentro de um determinado período, saiba que esse não é um exemplo que deve ser copiado. Pelo contrário, você deve ajudá-lo a encontrar um caminho para resolver este que é sim um problema. Diante desse quadro, você que é dirigente precisa ter em mente pelo menos 3 coisas. Quando você ultrapassa o horário que foi estipulado para você, você expressa desorganização e o seu conjunto percebe isso. Existe uma outra coisa bastante séria também que acontece nesse processo, é a linguagem que é passada. Mesmo sem verbalizar, a impressão que você passa para o conjunto é que aquela parte, aquela segunda fase que vai vir adiante, que é o ensaio, não é tão importante. E por isso pode comer 20 minutos, 15, 19, não vai ter problema nenhum, porque aquilo não é tão importante. Você não verbaliza isso, mas como você vai lá e começa a pegar pedaços e pedaços daquele período, as pessoas entendem que aquilo então não é importante e aí pode ser condensado em qualquer quantidade de tempo que vai acabar dando certo. E não dá. E o outro problema é que conjuntos que recebem essa mensagem vindas diretamente da liderança dificilmente vão conseguir responder aos estímulos dos regentes. Porque, por um lado, nós temos a irmã Regina falando que aquele momento é importante e, por outro lado, nós temos alguém que, mesmo sem verbalizar, diz que aquilo não é tão importante assim. Esse conflito de informações gera dúvidas na mente dos componentes. E aí os componentes entram naquele período cheio de dúvidas, cheio de incertezas, inconscientemente, e acabam não dando o melhor de si.
o regente, quando chegar, vai gastar mais 20 minutos tentando ressuscitar aquele conjunto que já entrou praticamente morto na hora do ensaio, tá? Então, para a irmã Djanira, não há nem dúvida. O recado é muito simples, é muito claro, é uma mensagem muito direta. Precisa organizar, precisa começar na hora certa, terminar na hora certa e só depois disso me convida para dizer amém, porque é só assim que eu vou poder dizer amém. A gente não pode dizer amém para processos que estão desorganizados, ainda que eles venham embasados por aquela famosa frase que tenta espiritualizar a situação, dizendo que o Senhor sabe de todas as coisas. É claro que o Senhor sabe de todas as coisas. Sabe, inclusive, que você está pegando um pedaço de uma coisa que não lhe pertence. O horário do ensaio pertence à regente, o horário da direção pertence à dirigente. O Senhor é sabedor disso e está tudo certo assim. E assim a gente pode dizer amém.